Vamos imaginar um povo que vivia literalmente a cavalo, sem uma casa fixa, a percorrer as gigantescas planícies da Ásia. Agora, vamos imaginar esse mesmo povo a construir um reino superpoderoso bem no coração da Europa. Esta é a história incrível dos magiares e da sua grande transformação. Parece quase impossível, não é verdade? Como é que um grupo de guerreiros nómadas, conhecidos por ataques rápidos e temidos por toda a gente, se transforma de repente nos fundadores de um reino estável? Um reino que durou séculos. É mesmo essa a grande questão que vamos explorar. Ora bem, tudo começa num sítio muito específico, as estepes. Para percebermos quem eram os magiares, temos mesmo de ir à origem, ao lugar que os moldou e os transformou em cavaleiros lendários e sobreviventes natos. Então, o que é isso de uma estepe? Pensem no mar de erva que não acaba, com verões a escaldar e invernos de congelar. Para sobreviver aqui, não bastava ser forte. Era preciso ser um mestre da equitação. As estepes não eram só a casa deles, eram na prática o seu campo de treinos de alta competição. A vida deles era bem, 100% portátil. As suas casas, as jurtes, montavam-se e desmontavam-se em poucas horas. Toda a sua vida e economia girava à volta dos animais. E os cavalos? Eram tudo. Eram o equivalente a carros de luxo, contas bancárias e armas. Tudo num só animal. Em vez de terem uma morada fixa, eles seguiam as estações do ano à procura das melhores pastagens. Esta vida fez deles sobreviventes incríveis, mas também os transformou numa autêntica máquina de guerra. E a forma como eles combatiam? Bem, a Europa nunca tinha visto nada assim. A arma secreta deles era esta, o arco composto. Pensem nisto como alta tecnologia do século IX. Era mais pequeno, muito mais potente e com um alcance bem maior do que os arcos europeus. E o mais espantoso, eles conseguiam usá-lo com uma precisão letal, enquanto cavalgavam a toda a velocidade. Mas a arma era só uma parte da história. A tática deles é que era pura genialidade. Funcionava assim. Primeiro, um ataque super rápido e inesperado. Logo a seguir, fingia uma retirada, em completo caos. O inimigo, a pensar que estava a ganhar, perseguia-os de forma desorganizada, e era aí que a armadilha se fechava. De repente, os magiares viravam-se e aniquilavam a força inimiga que estava totalmente exposta. Era psicologia de combate no seu melhor. Se pusermos os dois exércitos lado a lado, o contraste é brutal. De um lado, os exércitos europeus, lentos, com armaduras pesadas, feitos para o combate corpo a corpo. Do outro, os magiares, armadura leve, super rápidos e mestres do ataque à distância. Era como meter um tanque a lutar contra um caça a jato. Em campo aberto, os europeus simplesmente não tinham hipótese. Com esta clara superioridade militar, os magiares começaram a mover-se para o oeste. Mas atenção, esta não foi uma migração ao acaso, foi uma busca muito estratégica por uma terra para ficar, uma pátria permanente. Esta viagem aconteceu por fases. Primeiro, formaram uma aliança poderosa entre 7 tribos. Mas a pressão de outros povos continuava a empurrá-los cada vez mais para o oeste. E então, por volta do ano 895, fizeram o impensável. Uma nação inteira, homens, mulheres, crianças e todos os seus rebanhos, atravessou a gigantesca barreira das montanhas dos Cárpatos. E o que é que eles encontram do outro lado? O sítio perfeito. A bacia da Panónia, que é basicamente a Hungria de hoje, era ideal. Tinha pastagens ricas para os rebanhos, rios e, o mais importante, estava rodeada de montanhas, como uma fortaleza natural. E, melhor ainda, não havia ali nenhum poder forte que os pudesse expulsar. Eles tinham encontrado a sua casa. Agora, com uma base segura, acham que os magiares se acalmaram? Nada disso. Foi a partir daqui que eles usaram a sua nova pátria para lançar uma série de ataques que aterrorizou a Europa durante mais de 50 anos. O alcance deles era simplesmente inacreditável. Numa só campanha, eram capazes de cavalgar mais de 1.600 quilómetros. Isso é como ir de Lisboa a Paris e voltar. Chegavam à França, à Itália, à Alemanha, atacavam depressa, pilhavam e desapareciam como fantasmas, muito antes que qualquer exército conseguisse sequer organizar-se para os combater. O impacto psicológico foi tão forte que esta frase se tornou parte de uma oração comum em várias partes da Europa. Não era só o medo de perder uma batalha, era o puro terror de um ataque devastador que podia surgir do nada a qualquer momento. Os magiares tornaram-se basicamente os papões da Europa do século X. Mas, como em todas as grandes histórias, este domínio não podia durar para sempre. A Europa estava a adaptar-se, a aprender, e um único dia de batalha iria mudar o destino dos magiares de uma vez por todas. Esse dia chegou em 955, na Batalha de Lechfeld. Aqui, pela primeira vez, a famosa tática da falsa retirada falhou redondamente. O exército germânico de Otão I não entrou em pânico. Pelo contrário, manteve-se firme com a sua infantaria pesada
a formar uma parede de escudos e lanças. Os magiares foram encurralados e sofreram uma derrota catastrófica. O seu mito de invencibilidade tinha acabado. Leshfeld foi um murro no estômago, um verdadeiro choque de realidade. Os líderes magiares perceberam ali que o seu estilo de vida baseado em ataques e nomadismo tinha um prazo de validade. O mundo à sua volta estava a mudar. A escolha era simples, mas brutal. Ou se adaptavam ou seriam destruídos. E o que é que eles escolheram? Escolheram adaptar-se. O que se segue é, sem qualquer exagero, uma das transformações mais rápidas e profundas da história europeia, à medida que os magiares se reinventavam por completo para poderem sobreviver. A transformação foi radical, uma volta de 180 graus. As tendas portáteis deram lugar a aldeias permanentes. A economia, que era só de pastorícia, passou a incluir agricultura e comércio. E a mudança mais profunda de todas. Os seus deuses pagãos foram trocados pelo cristianismo. Foi, literalmente, uma reinvenção total da sua identidade. Isto não aconteceu ao acaso. Foi um processo muito bem pensado e estratégico. Em vez de chefes de tribo, passaram a ter um rei. Adotar o cristianismo não foi só uma questão de fé, foi uma jogada diplomática genial que os integrou no Clube das Nações Europeias. Criaram leis escritas, construíram castelos e formaram um Estado organizado, capaz de perdurar no tempo. No fundo, a história dos magiares é uma lição incrível sobre a capacidade de adaptação. Mostra-nos que as nações podem nascer do movimento e da mudança. E isto deixa-nos a pensar que outras nações que conhecemos hoje terão começado também com uma viagem épica como esta. A história, como se vê, está por todo o lado.